Olá, meu nome é Germano Machado, sou CEO do iFacilita Software de Ergonomia. Essa aula é a segunda aula, da atualização da NR1 dentro do projeto Universidade iFacilita, um projeto que pretende fortalecer a área da consultoria em ergonomia com capacitações mais práticas, mais rápidas, mais eficientes. Como eu falei, essa é a segunda aula desse tema, atualização da NR1 sobre o olhar da ergonomia. Antes de mais nada, para nos ajudar, no final desse post, desse artigo, dentro do blog, você faz um comentário lá do que você achou dessa aula. Não se esqueça também de seguir o canal do iFacilita, deixar o seu joinha e clicar no sininho para você receber as atualizações do nosso canal. Faça também um grande favor para a gente, que é de comentar nesse vídeo. Se você não tem o que comentar, escreva iFacilita Software de Ergonomia, já vai nos ajudar bastante. Então vamos para essa segunda aula. Fazendo uma pequena recapitulação, na primeira aula nós conversamos sobre a atualização das NRs, falamos um pouco da portaria 787, que é uma portaria importante para você entender melhor as NRs, entender o que são NRs gerais, especiais, setoriais. Falamos sobre conceitos de perigo e risco, fatores de risco, e falamos sobre programas e sistemas de ergonomia, e começamos a falar de alguns itens da NR1 que tem relação direta com a ergonomia, e é daí que a gente vai continuar. Nós vamos continuar falando desses itens, os itens da NR1 que tem relação com a ergonomia. Recapitulando também, a gente já comentou sobre isso. Esse item 15431, ele deixa claro para a gente quais são os resultados que devem sair da avaliação ergonômica preliminar, Nós já comentamos isso na aula anterior e nós falamos e nós complementamos com os tópicos 6 e 7 aí dessa imagem, que é você citar quais são as melhorias ergonômicas que devem ser feitas a nível de avaliação preliminar, e falar também quais são as atividades, quais são os postos ou quais são os cargos que vão ter que ser submetidos a uma análise ergonômica, que é uma avaliação mais aprofundada, Nós falamos também que a organização ela deve, para cada perigo, estipular o nível do risco, e isso era feito a partir da probabilidade e da severidade. É aí que a gente vai partir hoje, começar a falar mais especificamente. É importante que você entenda que, então, recapitulando, que para você definir o nível do risco, você vai ter que definir qual é a severidade e qual é a probabilidade. E a NR1 ela fala sobre quais critérios que você vai ter que estudar, analisar, observar para definir qual a severidade e quais os critérios para a probabilidade. Então, esses itens aí, 15443 fala sobre a severidade e 15444 fala sobre a probabilidade, Vamos ver eles separadamente. Então, para a severidade, ela fala o seguinte: você vai ter que observar a magnitude da consequência ou o tamanho do problema, a repercussão dessa lesão ou desse agravo e qual o número de trabalhadores que estão expostos. Então vamos decorar severidade para ergonomia. A gente vai olhar duas coisas: a magnitude da consequência, qual que é a consequência que isso vai ter, é uma perda funcional importante, é uma perda funcional irreversível, ou ela é temporária, permanente ou ela é temporária, e o número de trabalhadores, quanto mais trabalhadores, maior é a severidade. Então vamos lá, quanto maior a magnitude, por exemplo, uma lesão que é permanente, maior a severidade. Quanto maior o número de trabalhadores, maior a severidade. Então é assim que a gente vai estipular o que é uma severidade alta ou baixa. No caso da probabilidade, o item 15444, ele coloca 4 tópicos, só que o último tópico a gente não usa ele muito na ergonomia, então eu tirei. Então o item ABC tem relação com a ergonomia. Então o número 1, os requisitos estabelecidos nas NRs. Então, quanto mais a empresa atende os itens da NR17, da NR1, da NR12, da NR36
e das NRs que são compatíveis com aquele tipo de negócio que você está avaliando, menor é a probabilidade. Então, quanto mais a empresa ela atende aos requisitos, menor a probabilidade. O segundo, as medidas de prevenção implementadas. Quanto mais medidas de prevenção, quanto mais eficiente, mais eficaz essas medidas forem, menor a probabilidade. Então, empresas que não colocam em prática nenhuma melhoria, a probabilidade é maior. E o terceiro aí é as exigências da atividade de trabalho, que é o resultado da análise ergonômica. Eu defendo uma ideia de que na avaliação preliminar você não tem condição de definir com segurança naqueles locais que você não conhece o trabalho, naquelas empresas que você está entrando pela primeira vez, você não consegue com segurança definir alguns desses itens. Então, por isso que eu defendo que em algumas situações a avaliação do risco, ou seja, definição de severidade, probabilidade de nível de risco, tem que ser feita após a análise ergonômica e não após a avaliação preliminar. Porque eu acho que se você entra numa fábrica, numa empresa pela primeira vez, você não consegue definir com segurança quais são as medidas de prevenção que são implementadas. Você não consegue identificar todas e normalmente as empresas não têm isso registrado em lugar nenhum. E você não consegue identificar a exigência da tarefa, já que a exigência da atividade de trabalho, já que isso é resultado de análise ergonômica, tá? Mas enfim, recapitulando, né, para severidade você olhou duas coisas, para severidade, para probabilidade você vai olhar três coisas: a quantidade de requisitos que a empresa segue, as medidas de prevenção se são implementadas e se são eficazes, e as exigências da atividade de trabalho, tá? Então são os três itens. O que é importante? É importante que você tente entender quais são os critérios que o PGR do seu cliente considera para definir severidade e probabilidade. Óbvio, tem que estar de acordo com a NR1. Então eu já peguei, por exemplo, PGRs que essa questão do número de trabalhadores era considerada na probabilidade. E é um contrassenso, já que tecnicamente ela deve ser considerada na severidade, né? Então, a gente tem dois cenários. Primeiro cenário, você chega e constrói o PGR desde o início com uma empresa, então você vai colocar os seus critérios. Ou o segundo cenário, que é o mais comum, você já chega, a empresa já tem o PGR. Então, você tem que analisar isso ainda na fase de orçamento para que o seu trabalho seja consonante com o trabalho do PGR. Para que você utilize as mesmas matrizes de risco, para que você utilize os mesmos critérios de severidade e probabilidade, ou para que você conteste e mude, tá? Porque senão você vai criar um trabalho, um procedimento, uma metodologia diferente do que o PGR do seu cliente indica, tá? O próximo passo é a gente classificar. Então, as medidas de prevenção, elas são adotadas de acordo com o nível do risco. Quanto maior o nível, você tem que agir mais rápido. Se o nível do risco é menor, você tem que agir, pode agir um pouco mais devagar. Os riscos, eles devem ser classificados para que você então ordene quais são as medidas de prevenção que você vai utilizar dentro do seu plano de ação. E uma ferramenta bastante utilizada é a matriz de risco. Nessa imagem aí eu estou mostrando uma matriz 3x3 e uma 5x5. Por que 3x3? Porque ela tem 3 colunas e 3 linhas. Aqui nós temos 5 colunas, ó, amarelinho, 3 vermelhinhas e 5 linhas. Então essa aqui é uma matriz 5x5, essa é uma 3x3. Germano, qual usar? Repito, se você chega, o raciocínio é o mesmo, na verdade. Se você chega e vai construir o PGR junto com uma empresa, você pode adotar qual você quiser. Uma 4x4 ou 5x5 atende bem a ergonomia. Se você, ao contrário, né, se você vai pegar um PGR que já existe, você tem que utilizar o que a empresa existe, já funciona dentro da empresa, o que o PGR da empresa indica, ou questionar para você mudar, mas tem que usar o mesmo, tá? A ISO 45001, ela já traz isso há mais tempo. Todos os riscos eles têm que ser trabalhados dentro de uma mesma metodologia, no caso de uma matriz de risco. Então você não pode usar uma 3x3 e o pessoal que vai fazer a higiene ocupacional, os riscos ambientais, usar uma 5x5, senão não está correto tecnicamente, tá? A gente vai ter um vídeo só sobre matriz de risco, então eu acho que ele não subiu, vai subir pelo canal, então procure lá no nosso vídeo de matriz de risco.
Outro item importante, né, é que fica muito em dúvida nisso, né? O trabalhador ele tem que utilizar, ele tem que participar, ele é obrigado a implementar essas melhorias? Sim. Então tá aí os direitos do empregado e do empregador. No caso, o empregador ele é obrigado a implementar as melhorias. O dono da empresa não pode, agora mais do que nunca, oficialmente, né? Ele não pode apenas fazer avaliação e largar para lá. A NR1 é clara quanto a isso. Ele tem que implementar as medidas de prevenção. Ponto. Essa questão entra dentro da questão da hierarquia que nós falamos na primeira parte do vídeo, né? Hierarquia das melhorias, né? Primeiro você tem que eliminar, para depois, lá no final, você chegar para uma medida individual, né? Esse item aí é um item que vai causar muito problema caso a fiscalização aperte, que é a questão da inviabilidade técnica. O que fala? Eu só poderia utilizar uma forma de proteção individual, no texto aí, um equipamento de proteção individual, mas trazendo para o lado da ergonomia, um cinto lombar, ele não é um EPI, né? Ele não tem um CA, mas é uma medida de proteção individual. Então eu só poderia chegar, por exemplo, num cinto lombar, independente da indicação científica, né? Se vale, se não vale, mas eu só poderia utilizar se houvesse inviabilidade técnica de medidas de engenharia, de medidas administrativas e de medidas organizacionais. Tá? Então isso aí vai causar muito problema, porque qual profissional que vai assinar um documento que comprove a inviabilidade técnica de uma medida administrativa, de uma medida de engenharia coletiva? Não acredito que isso vai acontecer com muita frequência, não. Então isso vai ser um ponto de muita discussão. Tá? Nós colocamos esse slide na primeira aula. Então nós temos aqui, por exemplo, o perigo, que é uma caixa que está no chão. Ele vira risco quando o trabalhador começa a transportar. Você pode eliminar o risco, né? Eliminar o perigo ou o risco, que é, por exemplo, colocando o trabalhador numa outra atividade. Você pode substituir o perigo, por exemplo, pegando uma caixa, diminuindo o peso dela, mas o mais indicado para você começar a atacar são soluções de engenharia que vão eliminar o risco, por exemplo, nesse caso aqui, né? E as medidas administrativas são medidas que dependem do comportamento do trabalhador. Então, por exemplo, aqui uma plaquinha com treinamentos, né? E por fim, os equipamentos de proteção individual, que é naquela hierarquia o último passo, né? Como a gente já falou isso também na primeira aula, mas o PGR ele é materializado através de dois documentos: o inventário de risco, que é de uma maneira muito grosseira, assim, muito geral, é uma listagem de riscos, a gente pode falar assim com outras informações, claro, mas é uma listagem dos riscos, e o plano de ação, que é uma listagem das coisas que têm que ser feitas para eliminar ou atenuar ou controlar os riscos, tá? Então, o ergonomista ele tem que participar tanto da construção, quanto da elaboração, quanto do desenvolvimento, da gestão do inventário de risco e do plano de ação. No caso da ergonomia, com a avaliação ergonômica preliminar, com a análise ergonômica, com o plano de ação, a implementação das melhorias e a parte da gestão ergonômica. Tá? Então, em relação ao inventário de risco e o plano de ação, o ergonomista ele participa dando informações para a construção desse documento, questionando a parte da metodologia, da severidade, da probabilidade da matriz de risco, né? E dando informações, dando as melhorias que vão ser feitas no plano de ação. Então é assim que o ergonomista pode participar disso. O inventário de risco, ele é uma lista, né, que contém tanto a parte da identificação dos perigos quanto a parte da avaliação de risco. Então ele tem tanto informações da avaliação preliminar quanto da análise ergonômica, além das ações que devem ser implementadas, né? Esse item aí, o 15732, ele coloca minimamente quais são os itens que devem ter no inventário de risco, né? E aí fica aqui a dica. O Facilita ele tem um kit de ergonomia dentro do PGR, e nesse kit a gente tem lá um modelo muito legal de inventário de risco. Então entre lá no site do Facilita, ou no Instagram, nas redes sociais, e procure esse kit, que é um material muito legal, tá? Uma das coisas que a NR1 fala que deve chamar a atenção para o ergonomista é a parte do treinamento e da capacitação. A nova NR17 ela fala muito pouco
sobre treinamento. A gente tem um vídeo da NR17, procure esse vídeo, né? Mas ela fala muito pouco. Ela fala normalmente dentro dos anexos de telemarketing e de checkout, mas na sua estrutura principal quase não fala de treinamento. Então a gente tem que reportar a NR1 para embasar como deve ser feito o nosso treinamento, e aqui já fica a dica. É preciso que haja modificação da forma como a maioria de nós tem feito os treinamentos, né? Então, primeira questão que nem sempre está presente é a emissão de um certificado. Então, para todo treinamento, o trabalhador ele recebe um certificado. O treinamento agora tem que ser feito na fase inicial, antes do trabalhador começar a trabalhar, de forma periódica, e aí não existe um tempo, né? A gente coloca assim anual, mas não existe um tempo firmado em nenhuma norma, e eventual à medida que for necessário esse treinamento. Então o ergonomista ele tem que ajustar a sua forma de dar o treinamento, né? O treinamento inicial, como eu falei antes, né? O eventual no caso de mudança de função, quando for necessário após o retorno do afastamento. Isso também é legal, item C. O treinamento eventual ele vai acontecer quando acontece um acidente ou um adoecimento, ou após o retorno de um afastamento, por exemplo, do INSS, né? Um período superior a 180 dias. Mais uma vez, na falta de parâmetros claros, o ergonomista deve vir a NR1, né? E modificar o seu treinamento, tá? Ainda dentro do treinamento, é necessário agora que haja uma atividade prática ou exercícios simulados, tá? É importante que você adicione isso agora, e esse certificado deve ficar uma cópia na organização. Então a minha orientação é 3 cópias, uma para o ergonomista, ou uma lista lá que comprove que ele fez o treinamento e entregou o certificado, um documento. Uma cópia do certificado lá na empresa, na pasta dos funcionários, e uma cópia do certificado do próprio funcionário, tá? Então nós estamos chegando na nossa parte final da nossa segunda aula da NR1. Nós falamos sobre a atualização da NR1 no olhar da ergonomia, e é muito importante que o ergonomista entenda que ele não deve trabalhar só sobre a NR17, ele também tem que trabalhar sobre a NR1. Então leia a NR1, ergonomista. Além disso, a NR1 trouxe essa figura, né, oficializou essa figura do PGR, que é um indicativo maior de que vai existir um trabalho constante de gestão, de implementação das medidas, e vários itens que a gente comentou, eles têm relação com o ergonomista, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula tenha sido válida para vocês. Deixe aqui embaixo mais uma vez um comentário, curta o vídeo, siga o canal do Facilita no YouTube, deixe aqui um comentário. Se você não quiser comentar nada, comente assim: Facilita software de ergonomia, gostei do vídeo, que vai nos ajudar bastante, tá bem? Então, um abraço e muito obrigado.